Nosso assunto por aqui agora é pecuária sustentável. Pensando na necessidade de aumentar a produtividade no campo para atender a demanda de alimentos, mas levando em consideração a preservação dos recursos naturais, a Embrapa desenvolveu dois conceitos: CCN, que é carne carbono neutro, e também CBC, carne de baixo carbono. Para falar sobre este assunto e para a gente entender tudo isso melhor, eu estou recebendo aqui no estúdio o Roberto Giolo, pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Roberto, é um prazer tê-lo aqui. Um bom dia para você. Bom dia, Juliana. Bom dia, produtor. Bom, vamos começar então entendendo esses dois conceitos. O que é a carne de baixo carbono e a carne carbono neutro? Bem, então são dois conceitos que estão sendo desenvolvidos desde 2012 pela Embrapa. E a diferença entre eles é que na carne carbono neutro, o ponto focal é o componente florestal, é a árvore. Então é ela que vai capturar o carbono da atmosfera e neutralizar o carbono emitido pelos animais. No outro conceito, a carne de baixo carbono, o ponto focal é o solo. Então é o solo que vai capturar esse carbono e mitigar. A gente não fala neutralizar porque nem sempre há condições de neutralização. Então há uma mitigação ou uma redução. Por isso, então, a diferença desses dois conceitos. Um tem árvore, outros não tem árvore. Esses sistemas de integração, lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, são uma alternativa para fazer uma produção mais sustentável, né? São elas que se inserem nesses conceitos da Embrapa? Em maior parte, sim. Entretanto, o carne de baixo carbono é possível pastagens que não estejam em processo de integração. Agora, o CBC, sim, porque é necessário o componente florestal. Mas, de uma forma geral, esses sistemas de integração, onde há uma alternância entre pastagem, lavoura e, eventualmente, com a árvore nesse meio, né, há uma maior eficiência de produção da área. Né? Então, por isso que a gente tem colocado esforços nesses sistemas e que permitem uma sustentabilidade aí ao longo do tempo. O produtor rural, em geral, ele já adere aos sistemas de produção de maneira a promover sustentabilidade também, ou ele ainda tem receio em aplicar essas técnicas na sua propriedade, como, por exemplo, já está tudo funcionando, por que vou mexer no que está dando certo? A gente ainda tem um pouquinho dessa resistência, principalmente no âmbito da pecuária. Né? Na agricultura, a agricultura é mais fácil de se fazer sistemas integrados, de colocar a pastagem ou a produção pecuária junto com a lavoura, isso é mais fácil. A pecuária a gente tem uma certa dificuldade, mas o estado do Mato Grosso do Sul, onde nós estamos, é um dos estados que mais avançados em termos de sistemas de integração. Certo. A gente sabe que, por meio da pecuária, há uma emissão muito grande de gases causadores do efeito estufa, né? Através da árvore, então, implantada na propriedade, como você nos explicou, esses gases são minimizados ou, né, o objetivo principal seria neutralizar. Existe outra forma de neutralizar esses gases na propriedade, a não ser através do sistema de integração? A captura desse carbono é feita basicamente por vegetais, no caso específico desse conceito da árvore, porque ela tem uma capacidade muito grande de incorporar, né, o carbono nela, né, e o próprio solo. Só que há uma certa dificuldade nas metodologias de medição de carbono no solo, então por isso que a parte de avaliação do carbono no solo ainda é um pouquinho demorada. Ainda está sendo estudada? Isso, tanto é que o CCN, ou carne carbono neutro, que foi desenvolvido primeiro, né? Nós estamos agora partindo para o CBC. Mas a situação de incorporação de carbono ou de mitigação de gases de efeito estufa se dá por sistemas mais eficientes. No final das contas é isso. Então, assim, qual que é a relação de emissão com o sistema e com a economia do sistema? Os sistemas mais eficientes produzem muito e emitem pouco. Então, a relação emissão-produto é baixa. Né? Então, é essa relação. Por que a gente fala tanto de emissão de gases de efeito estufa? Porque aqueles sistemas mais eficientes emitem menos e são mais sustentáveis ao longo do tempo. E se eles são mais eficientes, eles são mais
viáveis economicamente. Então, é essa relação, não é simplesmente diminuir a quantidade de carbono no ambiente, que esse também é muito bom. Esse não é o primeiro objetivo, né? Isso é uma consequência. Exatamente, exatamente. E isso muitas vezes o produtor não tem noção. Às vezes ele pensa, pô, mas eu vou colocar isso aqui, tudo bem, vou minimizar gás de efeito estufa, mas o que eu ganho com isso? E o que ele ganha? Ele ganha em produtividade? Ele ganha em eficiência. A gente tem duas situações. Quando a gente tem os sistemas integrados sem a árvore, a produtividade tende a ser mais alta. Quando a gente coloca a árvore, o que acontece? A gente tem uma maior diversificação dos sistemas. Certo. Agora, a produção com árvore não é tão fácil. Então, é um outro conceito, é uma outra situação. Então, nós podemos, com sistemas integrados, tanto aumentar a produtividade, quanto aumentar a diversificação e dar uma flexibilidade maior para o produtor. Vai depender da situação. Então, sistemas de integração lavoura-pecuária, por exemplo, podem garantir uma melhor produtividade de carne, ou seja, né, do que ele está produzindo. E LPF traz essa condição de ter mais alternativas de renda na propriedade. Exatamente. Tá certo. Como que o produtor que ainda não fez a adesão de sistemas de integração na sua propriedade, por onde ele pode começar, Roberto? Bem, o Brasil é um dos países mais avançados em políticas de gases de efeito estufa do mundo. E nós já temos, né, o governo brasileiro já tem o plano ABC, né, que é muitos produtores já ouviram falar, já conhecem, e o produtor pode, então, aderir a esses sistemas de integração ou de recuperação de pastagem, plantio direto, via Plano ABC, que é um plano do governo que tem linhas de crédito para essas atividades, né? Então, já de cara, o produtor já tem com quem contar do ponto de vista de recursos. Um incentivo, exatamente. Certo. E, Roberto, para a gente encerrar, como que você enxerga os sistemas de integração, lavoura, pecuária e floresta, e mais especificamente a pecuária sustentável daqui a alguns anos no Brasil? Você acha que isso vai tomar uma forma mais concreta? Eu vou falar em números, porque assim, eu sou meio suspeito, né, de falar aqui, mas vamos falar em números que é mais fácil para o produtor entender. O Plano ABC, quando foi lançado, em 2009, 2010, a perspectiva é de que até 2020 nós tivéssemos 4 milhões a mais de áreas com sistemas de integração. A gente tinha em torno de 2, seriam em torno de 6, 7 milhões no máximo até 2020. Em 2016, nós já tínhamos 11 milhões e meio. Então, aí, só para a gente ter uma noção de que o produtor, apesar de um pouco receoso, mas ele está aderindo e está vendo que são sistemas mais interessantes. Perfeito. Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Um bom dia para você. Eu agradeço. Bom dia. Até a próxima. Até a próxima.